Salve, gentarada! E aí, gente, hoje nós vamos dar uma conversada bem básica, bem relevante assim, ao mesmo tempo simples, em relação ao Halloween, né? Então, o tema básico hoje vai ser Halloween. Então, a gente percebe hoje como uma festividade basicamente americana, né, com vigor maior nos Estados Unidos, e isso a gente consegue perceber em função da caminhada, da trajetória com que o Halloween obteve ao longo da sua história, né? Então, o Halloween ela é uma festa basicamente de origem celta, da região da Irlanda, lá naquela região europeia, aonde na cultura celta eles determinavam ali pelo dia 31, dia primeiro por aí, o dito solstício, aonde uma metade do ano a gente tem iluminação e a outra metade eles chamavam de escuridão ou trevas. Então, ali pelo dia 31 de outubro, eles festejavam esse período intermediário que tu tem do dia 31 para passar para o dia primeiro com uma festa. E essa festa era o Samhain, certo? Essa festa Samhain, eles falavam que podiam ter ligações com espíritos, né, dentro da cultura celta. Aonde então, do dia 31 para o dia primeiro nessa passagem aí, né, na verdade, a madrugada do dia primeiro a gente tem maior propensão ou maiores possibilidades de ter um encontro com um ser que já não habita mais esse plano, certo? Então, dentro da cultura celta, eles tinham essa característica. E aí, o Samhain vinha com oferendas, né, tanto aos espíritos quanto aos seres que ali habitavam e tal, né? E também a questão de uma mesa comunitária, muitas danças, muitos cantos e, claro, eles se vestiam tipicamente nesse período justamente para ficar parecido com aquelas ditos seres ou assombrações ou espíritos ou alma penada, como vocês queiram chamar, ficassem parecidos, né, no mesmo plano de beleza, digamos assim, né? Então, por isso, a questão da vestimenta. Aí, com o passar dos anos, né, a gente vê que o Império Romano vai acabar influenciando, né? A Idade Média vai acabar influenciando dentro dessa cultura do Halloween, né? E com isso a gente vai ter uma adaptação no calendário, a mudança de calendário juliano, calendário gregoriano, né? E mais adaptação da própria influência católica dentro dessa festividade. A gente tem um dia dos mortos, né? Que a gente chama de finados, né? E um dia de todos os santos, tá? E o dia que é antes desses dias, que vem a ser o Halloween. Então, dia 31 tu tem a abertura desse portal, digamos assim, celta, né? Onde tu possibilitava tu ter esse contato com seres que já não habitam mais esse plano. Dia primeiro tu tem o dia de todos os santos, onde tu vai festejar todos os santos, dentro da conjuntura do que é santo, né? E depois a gente vai ter então o finados, ou o dia dos mortos, né? Então a gente vê essa festividade do dia dos mortos espalhados também pelo mundo afora. Mas e aonde é que vem o estereótipo da abóbora, né? E outros elementos, doces ou travessuras, né? Esses elementos a gente percebe que dentro do Sanhai havia algumas influências, né? E dentre essas influências havia uma lenda celta, é claro, de origem celta, aonde Jack, que seria um bêbado, teria vendido ou tentado vender, passar para trás o diabo. E esse então foi condenado a levar um nabo com o estereótipo, né, que a gente faz na abóbora ali daquele olhinho, daquela boca tracejada, com uma brasa acesa dentro, utilizando de uma forma que fosse uma lanterna atualmente. E através disso, através desse nabo com uma brasa dentro, ele iria iluminando o seu caminho, né? Justamente porque uma forma de pagar por tentar passar o diabo para trás. Só que quando
essa cultura chegou na América através dos colonizadores irlandeses, né? Lá na formação das 13 colônias, né? A origem dos Estados Unidos e tudo mais, a gente percebe que o nabo não é um elemento, um alimento, né? Que tem em abundância na América. Já a abóbora, né? A abóbora a gente percebe que a abóbora, sim, é um produto nativo americano, que a gente tem em abundância aqui, com um valor muito mais significativo do que um nabo, certo? E além do que, possibilita fazer a mesma coisa que o nabo fazia. Então houve essa mudança cultural. Mas isso aconteceu somente quando os imigrantes irlandeses chegaram na América. Né? Essa é uma das lendas que justifica a utilização da abóbora. Outro elemento que é interessante perceber, junto com essa lenda do Jack, é uma lenda da Poga, que era o quê? Uma dita assombração portuguesa que vinha justamente para assombrar as criancinhas, certo? Então, dentro dessa conjuntura, a gente tem a criação da abóbora. Essa questão dos doces e travessuras, ela vem de uma questão celta, da origem celta, é claro, de uma influência romana e, por último, para fechar, a questão do cristianismo. Né? Então, através de uma mesa onde era, digamos, uma mesa comunitária, né? No ambiente celta, dentro da festa celta do Samhain, onde eles dançavam e ficavam se divertindo a noite toda, normalmente as luzes de uma fogueira, né? Eles comiam, na verdade, eles acabavam consumindo nessa ceia comunitária alimentos doces, né? Com um mínimo, na verdade, eles tentavam deixar de fora o elemento da carne, justamente por ser uma festa destinada a espíritos, a santos e a mortos. Eles deixavam a carne um pouco de lado, em segundo plano. Então eles trabalhavam com uma cultura de que doces, pão, bolo e etc. eram mais comumente consumidos nessa festividade de Samhain. Quando ela chega nos Estados Unidos, esse elemento da mesa comunitária, ela acaba se perdendo, né? Então a gente não tem uma mesa comunitária nos Estados Unidos, mas a gente tem a questão do doces ou travessuras, né? Que inicialmente nem eram doces ou travessuras, mas eram sim doces ou orações, onde então tu dava um bolo, dava um pedaço de pão para a criança, e a criança então proferia orações para as pessoas que já haviam morrido, que teriam partido desse plano. Com o passar dos anos, né, e com uma influência extremamente capitalista, a gente percebe que esses elementos, né, de receber um pão, um bolo, e em troca de uma oração para um ente querido que havia morrido, falecido, não está mais nesse plano, passa a ser doces, e ao invés da oração, passa a ser travessuras. Né? E aí, claro, se engloba a questão da abóbora, onde então tu vai ter casas adornadas com abóbora e elementos referentes ao Samhain, né? Bem como também algumas influências católicas cristãs. Né? Então isso é muito comum nesse meio. Tá? E a partir do século XIX, os Estados Unidos ele começa a impulsionar essa cultura, do Halloween. A palavra Halloween vem de uma junção de palavras ingleses, né? Ou antes do Dia dos Santos, tá? Basicamente isso. Claro que é um trocadilho em inglês, né? E eu, como sou horrivelmente inglês, né? Como já falei, eu só falo grego, então fica complicado essa citação em inglês, mas seria mais ou menos isso. Com o grande boom do desenvolvimento norte-americano, mais ou menos ali pela década de 20, 30 por aí, essa cultura do way of life acaba levando, ou melhor, exportando juntamente essa cultura do Halloween. Né? Claro que ela demora um tempo para ser incorporada às culturas que aqui o cercam, principalmente aqui no Brasil, mas acaba sendo introjetada aqui no Brasil, principalmente por um viés de cursinhos americanos, né, de língua inglesa, e que hoje em dia já tem mais um caráter comercial de venda de doces, de venda de trajes, né, ou fantasias, do que realmente a questão de tu trocar esse agrado para uma criança por uma oração, ou simplesmente festejar
o fim de um ano, no caso celta, né, que eles festejavam no Samhain o fim de um ano e o início de um novo ano, ou até mesmo comemoravam o ciclo do plantio, né? Então, como podem ver, ele se baseia no ciclo do solstício, né? A gente tem também atrelado a questão da agricultura. E aonde eles perdessem esse ciclo da agricultura, poderia vir a fazer o povo passar fome, né? Então, se dava essa oferenda aos espíritos, aos santos, aos mortos nesse período, nessa festa de Samhain, mas quem realmente comia era a comunidade que estava ali festejando, né? E através dessa oferenda eles acabavam sendo beneficiados com um alimento, né? Então era uma troca, na verdade, né, de afagos e carinhos, aonde o alimento se fazia muito presente. E essa comemoração dita do Samhain, que vai ser a base do Halloween, é justamente isso, né? Eles comemoravam o início de um novo ano, a possibilidade de ter essa junção de um mundo paralelo com o mundo real, justamente do dia 31 para o dia 1º de novembro, né? Juntamente com tudo isso, a gente percebe essa questão humanitária, de tu ter algo sobrando e oferecer para um ente querido, ou para um conhecido, ou até mesmo para um desconhecido, fazer, ou melhor, poder suprir essa necessidade. Então, seria mais ou menos isso nosso videozinho sobre Halloween, sobre a questão da influência celta, né? E o poder norte-americano de espalhar realmente uma cultura que nem é a originária daquela região, mas que por uma adaptação conquistou o mundo afora, né? Um bom exemplo que a gente tem em relação a isso é o próprio Papai Noel, né? E seu vestimento. A gente sabe que a história de Nicolau é um pouco diferente, mas com um toque americano, né? A gente conhece o Papai Noel de uma forma mundialmente. E isso fez com que os Estados Unidos se tornassem uma grande potência cultural também, né? Ou seja, de exportar cultura para outras nações. E junto com aquele lema American Way of Life, ou estilo de vida americano, né? Então a gente acaba incorporando em nossa sociedade essas culturas americanas e a gente acaba levando adiante, adaptando a nossa realidade. Aqui a gente tem, junto com o Halloween, o dito Dia das Bruxas, né? Mas a gente sabe que a origem das bruxas é um pouco diferente da origem do Halloween, né? E a gente sabe que a questão das bruxas ela tem uma ligação direta com religiões pagãs, principalmente na Idade Média, e que fez com que pessoas, ou padres, ou o grande clero da Idade Média acabassem perseguindo essas diferentes. Na verdade, era um movimento de intolerância religiosa que fez com que surgissem o que a gente chama hoje de bruxas, porque na sua origem mesmo a gente tem as religiões wiccas, né? Ou melhor, a religião wicca, né? Onde a gente vai ter então pessoas que realmente são chamadas de magos, ou para nós portugueses, brasileiros, bruxas. Mas então é isso aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente tenta sanar. Um abraço, pessoal, e até mais. Valeu!